Na madrugada de 2 de agosto de 1990, o silêncio do deserto foi rompido pelo som estrondoso de tanques, helicópteros e aviões de guerra. Em poucas horas, cerca de 100.000 soldados iraquianos invadiram e ocuparam o Kuwait, um pequeno país do Golfo Pérsico, mas com uma importância gigantesca no cenário internacional. Era o início de um dos capítulos mais marcantes da história moderna do Oriente Médio, a Guerra do Golfo. Um conflito que começaria com a invasão de um Estado soberano e terminaria com uma das maiores campanhas militares da era contemporânea. Saddam Hussein, presidente do Iraque, justificou a invasão com acusações de que o Kuwait estaria roubando o petróleo dos campos da fronteira, praticando políticas de superprodução que derrubavam o preço do barril no mercado internacional, o que prejudicava a economia iraquiana e ainda se recusava a perdoar as dívidas de guerra deixadas pelo conflito entre Irã e Iraque. Mas por trás dos discursos oficiais havia ambição de poder e controle sobre recursos estratégicos. Ao ocupar o Kuwait, Saddam aumentaria imensamente sua influência sobre o mercado mundial de petróleo, passando a controlar cerca de 20% das reservas globais. A resposta internacional foi rápida, mas não imediata. Durante 7 meses, o Kuwait viveu sob ocupação. Para os kuwaitianos, o país foi transformado em uma prisão. A resistência foi sufocada com brutalidade. Civis foram presos, executados, desaparecidos. Estima-se que milhares de kuwaitianos tenham sido mortos ou torturados durante o domínio iraquiano. Monumentos e símbolos nacionais foram destruídos, a economia foi saqueada e os bens do Estado, inclusive fundos bancários, foram levados para o Iraque. Saddam declarou oficialmente que o Kuwait havia deixado de existir e agora era a 19ª província do Iraque. A família real kuwaitiana, liderada pelo emir Jaber al-Ahmad al-Sabah, fugiu para a Arábia Saudita, onde montou um governo no exílio. Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU condenou a invasão, impôs sanções econômicas severas ao Iraque e mais tarde autorizou o uso da força caso o país não se retirasse voluntariamente até o prazo final de 15 de janeiro de 1991. Com o prazo vencido e Saddam desafiando a comunidade internacional, a coalizão liderada pelos Estados Unidos deu início à Operação Tempestade no Deserto em 17 de janeiro de 1991. Primeiramente, foi lançada uma devastadora campanha aérea, com bombardeios contínuos durante 38 dias. As forças iraquianas, já enfraquecidas, começaram a ruir. Em 24 de fevereiro, teve início a ofensiva terrestre e, em apenas 100 horas, a coalizão recuperou o território kuwaitiano. O exército iraquiano foi expulso, milhares de soldados se renderam e o Kuwait foi libertado. Contudo, antes de recuar, Saddam ordenou uma retaliação cruel. Os soldados iraquianos incendiaram mais de 600 poços de petróleo kuwaitianos. O céu do deserto se transformou em uma nuvem espessa de fumaça negra. O impacto ambiental foi catastrófico. Incêndios duraram meses, os ecossistemas foram destruídos e a economia do país sofreu um golpe imenso. A libertação, embora celebrada, marcou apenas o começo de uma nova luta, a reconstrução. O Kuwait estava devastado, as perdas econômicas ultrapassavam 100 bilhões de dólares. Infraestruturas públicas foram arrasadas, escolas, hospitais e repartições foram vandalizados, e o país teve que lidar com traumas profundos na sociedade civil. Com o apoio dos aliados, o Kuwait foi reconstruído rapidamente, mas sua política externa jamais seria a mesma. O país passou a manter uma presença constante de forças estrangeiras em seu território, como forma de dissuasão contra futuras ameaças. A guerra também serviu como um alerta sobre a fragilidade da paz em regiões com grandes reservas de petróleo e forte valor geopolítico. A trajetória do Kuwait entre 1990 e 1991 é de um país pequeno que foi engolido pela ambição de um vizinho poderoso, mas que conseguiu, com a força da diplomacia internacional e da resistência popular, recuperar sua soberania. A Guerra do Golfo não foi apenas uma disputa militar, foi também uma demonstração de como o poder sobre recursos naturais pode provocar tragédias nacionais e de como a solidariedade internacional pode ser decisiva para restaurar a liberdade de um povo. O Kuwait renasceu das cinzas do petróleo em chamas e sua história permanece como um alerta. No tabuleiro global, até os menores podem ser alvos e os recursos naturais, quando cobiçados, podem acender guerras que marcam gerações.